Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Em Life of St. Columba, o abade Adam diz que, no fim do século VI, o rei Aidan dos escoceses tinha consultado São Columba a respeito de seu sucessor por direito em Dalriada, perguntando qual dos meus 3 filhos deverá reinar, Arthur, Eochaidfine ou Domingart. Ao que Columba respondeu: nenhum dos 3 será governante, pois morreram todos em batalha, destruído pelos inimigos. Mas se tu tem outros filhos mais novos, faze-os vir a mim. Um 4º filho, que seria Oishaid-Buid, foi chamado e o santo o abençoou, dizendo a Aidan: esse é seu sucessor. O relato de Adam continua. E foi assim que, tempos mais tarde, na época devida, tudo se realizou, conforme previsto, pois Arthur e Eochaidfine foram mortos após um intervalo de tempo não muito grande da Batalha de Meath. Domingart foi morto na Saxônia e Oishaid-Buid sucedeu o pai no trono. Os Meath, conforme mencionado Adnan, eram uma tribo de bretões que se dividiram em 2 grupos e se estabeleceram ao norte das muralhas de Antonino e Adriano, respectivamente. A muralha de Antonino se estendia entre o estuário de Forth e o de Clyde. A muralha de Adriano cortava a região mais baixa entre o estuário Solway e Tynemouth. Em 559 d.C., os anglos tinham ocupado Deira, que seria Yorkshire, expulsando os Mittens para o norte. Até 574 d.C., os anglos também tinham se espalhado até Bernícia, Nortúmbria. Alguns dos Mittanes resolveram ficar próximos da muralha mais baixa e viver lá da melhor maneira possível, enquanto outros migraram para o norte mais distante, assentando-se além da muralha mais alta. O principal posto dos Meaths do norte ficava em Dunyat, na fronteira da moderna Clackmannanshire, no distrito de Manu, região do Forth. Lá eles tiraram a sorte com os colonizadores irlandeses, o que os tornou muito impopulares com os escoceses e gauleses. Apesar da derrota do rei Cyril em 516 d.C. em Badon Hill, Antrim, os irlandeses continuavam problematicamente obstruídos em Manu. Consequentemente, as forças do Guleitic fizeram uma nova incursão em Ulster em 575 d.C. O segundo ataque em Dunbaedan é mencionado por Nenio, que descreveu corretamente a presença de Arthur, enquanto o relato de Gildas se refere à batalha anterior de 516 d.C., citando também corretamente Ambrósio Aurélio como comandante. Nenio, porém, dá mais crédito a Arthur do que ele te merecia, pois nessa segunda ocasião os escoceses foram derrotados e o pai de Arthur, que seria o rei Aidan, foi obrigado a se submeter ao príncipe Baedan mac Cyril em Rosnarig, Belfast. Após a morte do rei Baedan mac Cyril em 581 d.C., Aidan dos escoceses finalmente conseguiu expulsar os irlandeses de Manu e do Forte. Mais tarde, em 596, a cavalaria de Arthur expulsou os irlandeses de Brecknock dos escoceses. O rei Aidan esteve presente às batalhas, mas os irmãos mais novos de Arthur, que seria Bran e Domingart, foram mortos em Brechin, na planície de Circe. No confronto com os irlandeses de Manu, as tropas de Guletic também tinham de lidar com os bretões Meath. Conseguiram expulsar muitos, forçando-os a voltar ao seu território no sul.
Mas os que ficaram após a partida das tropas enfrentaram os Pictos, que invadiam seu domínio. No fim daquele século, os Pictos e os Mitannis se uniram contra os escoceses, enfrentando-os na Batalha de Camlin, ao norte da muralha de Antonino. Mais uma vez, os escoceses foram vitoriosos e os Pictos expulsos para o norte. Posteriormente, uma fundição de ferro das proximidades foi chamada de Furnus Arturi, que seria o fogo de Arthur, para celebrar o evento. Ela foi uma atração que durou muito, sendo somente demolida no século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. 3 anos depois de Camlin, os escoceses enfrentaram os Mitannis do Sul e os Anglos de Nortúmbria. Esse confronto foi um evento prolongado, ocupando 2 campos de batalha, sendo o segundo conflito o resultado de uma retirada escocesa do primeiro. Inicialmente, as forças se encontravam em Camlan, um velho forte romano nas montanhas próximo à muralha de Adriano. Diferentemente do primeiro confronto, porém, a Batalha de Camlan foi um completo fiasco para os escoceses. Aceitando uma tática divisionária dos Mitannis, eles permitiram que os anglos os atacassem por trás, numa investida em direção a Galloway, em Strathclyde. A infeliz definição de Cat Camla passou a ser aplicada a muitas batalhas perdidas a partir daí. Poucos meses depois, o rei anglo Aethelfrid de Bernícia tinha derrotado o rei Hyderich em Carlisle, adquirindo assim um novo território ao longo de Solway. As forças de Dáuríada, sob o comando de Aedan e Arthur, sofreram certa pressão para interceptar e deter o avanço dos anglos para o norte. Aparentemente, eles teriam formado forças imensas, oriundas dos escalões dos príncipes gauleses, e obtiveram o apoio de Maeluma, Mac Baedan de Antrim, o filho de seu antigo inimigo. Naquela época, os irlandeses viviam ameaçados pela possibilidade de uma invasão anglo-saxônica. É importante observarmos que o rei Aedan era um cristão da igreja celta da Sagrada Família de São Columba. De fato, os escoceses de Dáuríada costumavam ser associados com a Sagrada Família, que era baseada na tradição nazarena, mas incorporava alguns costumeiros rituais druidas e pagãos. Arthur, porém, tornara-se obcecado pelo cristianismo romano, a ponto de começar a ignorar sua cavalaria de Guletk como exército sagrado. Essa disposição gerou um considerável distúrbio dentro da igreja celta, pois, afinal de contas, Arthur estava destinado a ser o próximo rei dos escoceses. Os anciões estavam particularmente preocupados, temendo que ele tentasse implementar um reino romanizado em Dáuríada, e foi por isso que Arthur se tornou um inimigo do seu próprio filho, Modred, arcebispo da Sagrada Família. Modred tinha ligações com o rei saxão Cedric de Elmet, que seria a parte oeste de Yorkshire, e Cedric era aliado a Aethelfrid da Bernícia. Não foi difícil, portanto, persuadir Modred a se voltar contra seu pai no campo de batalha e aliar-se aos anglos em uma tarefa de impedir que o reino escocês perdesse sua antiga herança druida. E foi assim que, quando os escoceses enfrentaram os anglos em Mitanni, em Callahan, em 613 d.C., Aidan e Arthur se viram não só contra o rei Aethelfrid, mas também contra o seu próprio príncipe Modred. O confronto inicial em Callahan foi curto e as tropas celtas se viram obrigadas a correr atrás dos anglos que já tinham passado por elas. Eles se encontraram novamente em Dawson-on-Solway, na época chamada de Dagestan, em Liddesleigh. As crônicas de Holyrood e de Melrose, que seria Chronicles of Holyrood e Chronicles of Melrose, se refere ao local de batalha como Dexa Stone. A chegada do arcebispo Modred com os invasores desencorajou seriamente o espírito celta, e foi aí que Arthur, com 44 anos, caiu junto a Meluna Mac Baedan. A batalha, que começou em Callahan e terminou em Dawson, foi uma das mais violentas na história dos celtas. Os anais de Tingernach, que seria Tingernach Annals, ou Annals, chamam de o dia em que metade dos homens da Escócia caiu.
Embora Athelfrith fosse vitorioso, sofreu perdas pesadas. Seus irmãos Teobaldo e Imfrith foram mortos junto a todos os seus homens, e o rei da Aedan abandonou o campo após perder 2 filhos, que seria Arthur e Eothfind, o seu neto, o arcebispo Modred. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós. Thank you.